Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos aqui na nossa temporada sobre releitura, atualização e adaptação da Bíblia. Pastor Zait hoje vai nos guiar aí no subtema dessa nossa temporada. Vamos lá, pastor Zait, é com você. Então, vamos lá. O subtema desse episódio aqui é como fundamentar a igreja no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como ensinar a igreja no fundamento dos apóstolos e dos profetas e não forçar o texto bíblico, né? Não querer criar caminhos para embasar aquilo que eu quero dizer e não aquilo que a Bíblia está falando, né? Como fazer isso, né? Então, o texto é Efésios 2:20. Ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Né? E o outro texto é 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11, que nós lemos no episódio passado. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então nós temos aqui esses dois textos, né? Dizendo que Jesus Cristo ele é o fundamento e que nós estamos edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Entendemos que Jesus, como pedra principal, fundamental, ele estabeleceu uma mensagem, né, onde ele vem estabelecer uma família aqui na Terra, né, e essa família ela é constituída através de um discipulado. Né? Então, os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, eles deram continuidade ao mesmo ensino e processo que Jesus iniciou. E a palavra declara que esse fundamento é o que nós devemos dar continuidade também. Nós devemos edificar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Os profetas que vieram no Antigo Testamento, trazendo toda a revelação sobre o Cristo que viria, e os apóstolos que conviveram com Cristo e receberam de perto os ensinamentos que foram transmitidos à igreja primitiva. Aí eu pergunto, como então, na atualidade, na nossa cultura, a gente vai transmitir o evangelho nesse fundamento, sem negociar os princípios, sem querer ser politicamente correto para agradar aos outros, né? Como é que a gente vai transmitir esse evangelho que é fundamentado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Pastor Igor. Há um aspecto que eu acho extremamente importante nisso daí, que eu penso que nenhum dos apóstolos, eu acredito que nenhum dos apóstolos, ao escrever uma carta, ao sentar ou ele ou com alguém que ia escrever para ele, né, um pergaminho na mão e uma pena, né, o tinteiro lá que ele utilizava, eu acho que nenhum deles imaginava que ao escrever o que estavam escrevendo, eles estariam fundamentando toda a doutrina
do cristianismo. Eu sinto que eu acredito que eles foram envolvidos numa pureza de encargo e vocação, e fica muito claro isso porque você vê que a motivação das cartas, em especial as paulinas, né, eram exatamente as demandas de coisas das quais ele já tinha, a sua maioria, né, ele já tinha estado no lugar, deixou aqueles líderes orientados com algumas questões, e ora as situações iam acontecendo e esses líderes se comunicavam com o pai dizendo, olha, essa situação, como proceder? Então, eles começavam a se dedicar. Existem algumas excepcionalidades, né? Por exemplo, a Epístola aos Romanos, né? Que foi uma carta que Paulo sentiu imbuído de escrevê-la, mesmo sem conhecer aqueles irmãos de forma presencial. Então, eu vejo que havia uma pureza no coração daqueles homens, entendendo que eles estavam escrevendo, mas eles não tinham ideia, eu acredito, no que eles estavam escrevendo, que não serviria para aquele tempo, mas que aquele conteúdo seria um conteúdo que iria aí servir como norteador para toda a geração da igreja em todo o tempo. Então, hoje eu percebo que o nosso dever, no que se tange ao que os apóstolos deixaram registrado, é em guardar aquela essência de pureza que eles já tinham, sabe? Eles tinham algo a nos transmitir como discípulos de Jesus, como aqueles que foram escolhidos ali pelo Senhor para estarem fazendo aquilo, e quanto mais, e a razão desses documentos, cartas, se tornarem o que são hoje, é porque elas têm esse objetivo de nos resguardar de equívocos posteriores. Eu me lembro de estar em uma conversa com um pastor, um momento em que nós estávamos ali conversando sobre algo e uma situação aconteceu, esses debates sobre Bíblia, né? E falando sobre a questão de alguns aspectos das cartas, do Novo Testamento, olha, mostrando algumas coisas, falando, pastor, mas aqui é assim, está escrito e tudo mais. E aí ele me disse o seguinte, ele falou, olha, mas eu sou o apóstolo agora desse tempo. Tipo assim, eles escreveram lá, mas agora eu estou escrevendo a minha etapa aqui, entendeu? O que eu acredito, como se comparando, se nivelando aos apóstolos de Jesus, certo? Sentindo-se na condição de dar continuidade ao escrito, a aumentar o que estava registrado. Então, eu acredito no ministério apostólico e, no meu ver, uma das coisas que o torna o ministério apostólico atual, né, que eu vejo muitas vezes algumas pessoas refutando a questão do ministério apostólico, querendo fazer uma conectividade com os 12, Jesus e Paulo, né, no caso. Porém, o que eu entendo do ministério apostólico, na sua integridade, tá, tem a ver com, em especial, a característica em especial é resguardar com absoluta clareza, pontualidade e fidelidade todos os princípios e fundamentos deixados pelos apóstolos de Jesus, que foram aqueles escolhidos para deixar o registro que é hoje o nosso norteador de fé. Então, o primeiro passo para mim é isso daí, é o que eu quero falar na minha fala inicial aqui. É ser íntegro, ser literal e essencialmente humilde em entender que a minha atividade ministerial ela tem que estar fundamentada e pautada no que foi registrado por eles aí. Essa para mim é o carro inicial aí desse processo. Pastor Tony, pegando aqui a linha do que o pastor Igor falou, o senhor pensa que nós nos basearmos no fundamento dos apóstolos é seguir uma interpretação literal da Bíblia? O pregador, o líder, ele precisa
de conhecimento hermenêutico, exegético, para desenvolver e defender as linhas teológicas que foram expostas pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos ali? Ou não? Não precisa desse tipo de conhecimento? Pergunta difícil, hein, moça? Mas o que eu acredito? Como o pastor Igor falou, né? O interessante de ver a montagem do Novo Testamento é que todo texto do Novo Testamento ele tem uma autoridade apostólica. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. Eu não sei se esse texto em específico ele quer diferenciar uma outra classe de apóstolos dessa classe chamada os 12 apóstolos do Cordeiro, quando ele está falando da descrição lá da cidade santa, né? Que vai ter o nome lá dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas todo texto bíblico no Novo Testamento ele tem uma autoridade apostólica. Então Marcos escreve ouvindo Pedro, né? Aí depois vem o Lucas investigando, mas ele estava andando com o Paulo, o Lucas. Depois vem as cartas Paulino, um apóstolo nascido fora de tempo, né? E todas as outras cartas foram escritas por apóstolos, por pessoas que andaram com Cristo, né? Que vivenciaram a pessoa de Cristo, né? Que foram ensinadas por ele, né? Então eu creio que como a gente chama os pastores leigos, né? Os pastores que não têm uma formação teológica, se eles tiverem o comportamento como os apóstolos tiveram lá em Atos 6, as viúvas estavam sem o mantimento, porque eram viúvas estrangeiras, né? E as viúvas judias estavam lá tendo mantimento, então levaram a questão para os apóstolos. A gente tem um problema. O que eles fazem? Qual a solução deles? Levanta entre vocês 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa conduta, né? De bom testemunho. Que são os 3 tópicos mesmo para um líder, né? Primeiro, bom testemunho. Né? Depois, cheio do Espírito Santo. Não adianta a pessoa ser cheia do Espírito Santo e não ter um bom testemunho. Não sei nem se dá para ser cheio do Espírito Santo sem bom testemunho. Né? Mas o que eles falavam lá em Atos 6? Quanto a nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Que para mim são 2 pilares que tem que existir no ministério pastoral, no ministério de ensino. Porque a gente vai para uma faculdade de teologia, é muito bom. Eu estudei 11 anos. 11 anos, né? Escrevendo numa cadeira e eu gostei muito. Só que qual é a deficiência, então, de uma faculdade de teologia? Não tem oração. Eu estudei na Batista, eu estudei nas Assembleias de Deus, eu estudei na Presbiteriana e, por fim, eu estudei na faculdade evangélica, que era um misto de muitos pastores que eram professores lá, né? Então a gente tinha a questão da hermenêutica, das bases teológicas, né? Muito bom, ferramentas incríveis, ferramentas que dão realmente condição para a gente analisar o texto bíblico, só que dentro de uma faculdade de teologia não tem oração. Né? E sem esses 2 pilares, em um vídeo atrás a gente falou, né? Sem esse equilíbrio. A pessoa vai se dedicar muito ao estudo da palavra, mas não ora. Ou a pessoa vai orar demais, mas não estuda a Bíblia. Então eu vejo que os apóstolos, eles tinham esse equilíbrio. Nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, eu creio que o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa que tem chamado, e se a pessoa tiver uma deficiência ali de um conhecimento teológico, hermenêutico, de exegese, o Espírito Santo supre isso nele. Ele supre mesmo. O Espírito Santo ele ilumina essa pessoa. Agora, se a pessoa tiver a condição de ter o equilíbrio entre as duas práticas da palavra, da oração, e equilibrar, adquirir essas ferramentas teológicas e não desprezar essa vida de oração, aí sim, aí eu falo assim, aí o cara ele vai chegar ali num nível de excelência muito grande, né?
Mas eu acredito, então, assim, que se a pessoa tiver possibilidade de adquirir as ferramentas da teologia, é muito bom. Se a pessoa não tiver essa possibilidade por questões financeiras, ou porque talvez na cidade que esse pastor está lá, no interior do Brasil, não dá condição dele estudar porque não tem, então, a minha, né, o que eu diria para um pastor nesse contexto? Cara, se dedica à leitura da palavra e à oração. E isso vai te nutrir para o ministério. Tendo a oportunidade de buscar uma boa escola de teologia, né, para poder buscar essas ferramentas, aí ele vai amolar o machado dele. Eu já tenho um machado eficiente, eu vou amolar, tornar esse machado mais eficiente. Né, e aí ele vai alcançar talvez um nível maior de esclarecimento, né, de poder escrever livros, de poder palestrar para grupos que exigem realmente um nível maior de conhecimento. Mas a orientação bíblica é essa, assim, os apóstolos. Eu vou ler Bíblia, vou orar. Vou ler Bíblia, vou orar e vamos continuar, né? É assim que eu penso. Nós vemos que tem uma necessidade de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Né? Sem isso, não dá para a gente manter o Evangelho na sua integralidade. A gente acaba vivendo partes do Evangelho, mas não aquele fundamentado pelo princípio dos apóstolos. Né? E sabemos, né, que a Bíblia ela se revela por si mesma. Né? Esse é um princípio de interpretação bíblica. Né? E para a gente se manter focado na palavra de Deus, a gente tem que seguir esses princípios de interpretação para não fugir, né, daquilo que Deus quer apontar. E o primeiro dele é por qual prisma a gente lê a palavra. Né? Porque se nós começarmos a ler a palavra de Deus por aquilo que eu quero encontrar, eu quero ouvir, eu quero escutar, é um prisma humanista. E aí eu tenho que entender que Deus, ele transcende, né, o meu conhecimento. E é ele que vai se revelar a mim através do seu Espírito Santo. Né? Então eu tenho que entender, por exemplo, qual é o assunto principal da Bíblia, pastor? Olha, o assunto principal da Bíblia é Cristo, né? De capa a capa a Bíblia está falando da pessoa do Filho de Deus. Né? Tudo que acontece na sua construção, ainda que de alguma forma possa até não parecer que está falando sobre ele, mas está. É uma construção de fatos, é uma construção de processos que eles culminam em Cristo. A própria palavra, ela aponta que o propósito de Deus é convergir todas as coisas na pessoa de Jesus. Então, é dele que a Bíblia fala. É da obra dele, é da ação dele, é do resgate dele, é da recondução dele, do caráter dele e do reino dele. Então, é de Jesus. Até tem essa questão, né? As pessoas falam, a Bíblia fala que João Batista foi o último dos profetas, né? Aí tem gente que fala o ministério profético acabou aqui. Mas não, João Batista foi o último dos profetas que apontava para Cristo. Falou, ele virá. Então, desde Gênesis, existe uma construção de falar, ele virá. O descendente da mulher, ele virá. O herdeiro de Abraão, ele virá. Né? O menino que vai nascer da virgem, ele virá. E aí João Batista é o último de falar, olha ele aí. Aí depois de João Batista, todo mundo fala assim, ele fez. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. Ele edificou a sua igreja. Então, dos dois lados, do Antigo Testamento aponta para ele, e o Novo Testamento
fala dele. Inclusive, esse é o ponto aí que eu até esqueci de falar, que é o que, eu, no meu entender, é a razão de Paulo citar que essa construção do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na mesma carta de Efésios, mais adiante, no capítulo 4, ele vai falar sobre as designações e que Deus entregou apóstolos e profetas. E é porque o profeta, exatamente por causa dessa condição de ser aquela pessoa que está realmente sensível à realidade do céu, que não se perde no meio a essa fantasia que se cria em torno do universo da religião cristã, onde Jesus ele não é mais o fim, ele é apenas o meio para muitas pessoas, o meio de adquirir alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Ele não é meio, ele é o fim, ele é o destino final. E então o apóstolo ele é aquele que estabelece o fundamento no sentido doutrinário, no sentido de colocar as coisas no lugar, no sentido de dar as resoluções. E o profeta, ele aponta, tudo isso que estamos fazendo é por causa dele. Só fazemos isso por causa dele. Só estamos aqui por causa dele. Os apóstolos resolvem. Qual o problema? O filho está ficando com a mulher do pai, está uma bagunça, o que a gente faz? É assim que resolve, é assim que é. As mulheres estão aqui, estão falando, estão querendo mandar em todo mundo. Peraí, não é assim não. Ele promove as soluções. E o profeta? Por que nós fazemos isso? Qual é a motivação? É ele. Por que nós estamos esperando alcançar? Ele. Né? Quem nos dá autoridade para fazer isso? É ele. Então é essa junção que constrói esse fundamento que nos consolida a saber em quem temos crido e para onde nós vamos. Né? A esperança. Né? Então, assim, a gente precisa andar nessa linha em que os apóstolos andaram, né? Eles preservaram a questão da mensagem central, do assunto central da palavra de Deus o tempo todo. E onde iam, né, onde faziam suas viagens missionárias, onde percorriam de cidade em cidade, em países, eles iam fundamentar e averiguar se estava em conformidade ao que eles tinham recebido e passado à frente. Né? Essa dinâmica a gente tem que manter nos dias atuais, né? E entender que precisamos dessas designações ministeriais nos dias de hoje em atuação para que o corpo ele possa crescer. Então, Werder, só um ponto aqui interessante ainda que eu me lembrei de outro texto ainda dentro do Efésios, que a preocupação era tão real, que você está dizendo, era tão real que Paulo, quando ele vai falar, ele aos mesmos Efésios, ele vai construir uma série de comportamentos ímpios, fala, olha, eles são assim, a mente deles está entenebrecida, mas vós não sois assim, se foram ensinados de acordo com Cristo, de acordo com Cristo. Então, se vocês foram ensinados de acordo com Cristo, então esse não é o comportamento de vocês, é exatamente isso. O assunto era Jesus. Né? Então, o discipulado não é de Paulo, não é de Pedro, não, o discipulado é de Jesus, eu só sou o agente, eu só sou o interlocutor, mas o discípulo é de Cristo, a doutrina é de Cristo, é tudo dele, o manual é dele, o processo é dele, o alvo é ele, eu só sou interlocutor. Então, por isso que Paulo era tão enfático. Olha, para com essa meninice aí de ficar, eu sou de Paulo, eu sou de Cefo, eu sou de não sei. Vocês não são de ninguém. Nós somos tudo de Jesus, é tudo dele. Então, para com essa ideia de que nós estamos aqui fazendo linhas concorrentes. A cartilha do Paulo, do Cefas, do Apolo é a mesma. A cartilha de todo mundo é a mesma cartilha. Todo mundo recebeu o mesmo manual. Talvez muda a didática, talvez muda a forma de falar, mas a cartilha, o manual é o mesmo para todo mundo. E o nome que vem na cartilha estampado é Cristo. Eu vejo também que os pregadores, líderes se perdem muito porque eles querem apresentar a cada culto uma mensagem diferente. Né? E aí, eles não seguem aquela linha daquilo que Deus deu para eles. Né? Porque Deus ele vai dar para cada líder uma linha de pensamento
Porque a palavra de Deus, ela só tem um sentido. Ela pode ter várias aplicações, né? Mas ela só tem um sentido. E às vezes um pastor, ele vai pegar um texto e vai extrair dele um sentido ali que vai traduzir de uma forma melhor o entendimento, né? Mas esse pastor, esse líder, ele deve seguir batendo sempre naquilo em que Deus está dando para ele, sem ficar com invencionices, querendo criar modismos, né, para conquistar o público. É isso que destoa hoje em dia, né? Porque tem que fundamentar na palavra. A palavra, ela vai de Gênesis a Apocalipse pregar Cristo, os princípios de Cristo, né? Que o homem deve se arrepender, deve se converter dos seus maus caminhos, voltar-se para Deus, né? E andar como ele andou e esperar no reino da justiça que vai ser estabelecida aqui na terra para todo sempre. Essa visão. Se nós tivermos se tivermos essa visão, a gente não vai procurar na Bíblia outras coisas ou pretextos para tentar driblar, né? Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e a gente querer utilizar-se da palavra para pretexto, para formar qualquer outra coisa, agradar a nossa carne, né? Tem um pregador, o Edward Ravenhill, acho. Ele disse que a palavra de Deus ela sofre mais na mão dos expositores do que dos seus opositores, né? Então nós temos, amados, que zelar pela palavra, né, ter um zelo por ela, ter realmente aquele sentimento de vigilância sobre ela, para não deixar se perder a mensagem que nós recebemos de Cristo. Amém? Amém. É isso aí. Então é isso. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo aqui da nossa temporada. Fique com Deus.